Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora finalizar o nosso guia aí sobre cada um dos 4 grupos da Copa América 2024, falando sobre o grupo B, que tem a seleção brasileira, da qual estou vestindo a camisa aqui, a boa seleção da Colômbia e também a Costa Rica e o Paraguai. Então peço você dar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também dar aquela força assistindo e divulgando não só esse, como os outros vídeos do nosso guia da Copa América, que começa nesta quinta-feira. E, né, overdose, futebol de seleções, coisa maravilhosa. Um Euro, Copa América e tudo mais. Muito bom esse período. Eu sou um grande fã de futebol de seleções e estou adorando. Bora ao que interessa, falar um pouquinho sobre cada uma das seleções que compõem esse grupo. Começando justamente pelo Brasil, pelo nosso Brasilzão. A seleção que chega pressionada por toda a bagunça que vem sendo esse ciclo pós-Copa de 2022. Culpa totalmente da CBF, de quem toma as decisões lá, a bagunça completa, ficar esperando pelo sim do Ancelotti sem ter nada assinado, e ele não deu sim, que era meio óbvio, renovou com o Real Madrid, fazendo um grande trabalho lá. Apostaram no início ali no fraco Ramon Menezes, que faz um péssimo trabalho na base e também fez um péssimo trabalho nos amistosos pelo comando da seleção brasileira. Depois apostaram no Fernando Diniz, e que aqui eu não estou jogando mérito do qualidade ou não do profissional, mas essa história de ficar conciliando seleção e clube não deu certo, e era óbvio que não ia dar certo, tanto que o começo da seleção brasileira nas eliminatórias não é nada bom, e a seleção só foi ter um técnico de verdade no começo de 2024, um ano aí, quase um ano e meio sem um treinador de fato, que foi chegar o Dorival Júnior, que está no início do trabalho, né? A verdade é essa. Mas chega já pressionado para entregar um bom resultado e um bom desempenho nessa Copa América, porque você tem toda essa bagunça e também tem os maus resultados nas eliminatórias. A seleção ocupa nesse momento a 6ª posição nas eliminatórias, que é algo bem decepcionante e abaixo que o Brasil pode e tem a obrigação de oferecer. Uma campanha de 2 vitórias, que foram justamente nas 2 primeiras rodadas contra Bolívia e Peru, que são as lanternas. Depois um empate em casa contra a Venezuela e aí 3 derrotas seguidas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Um começo péssimo de eliminatórias, quebrando marcas negativas, etc. E é uma seleção que agora, sob o comando do Dorival, ainda está buscando encontrar qual é o seu melhor caminho. Qual vai ser o caminho tático também de 11, escalação inicial, que o Dorival vai seguir. Um momento ruim, né? Vai se encarar logo uma competição. Tudo bem que ele vai ter um tempo um pouco a mais de treinar, mas não era o momento para isso, né? A seleção brasileira não chega de fato preparada para essa Copa América. E isso pode refletir dentro de campo. Apesar disso, é importante relativizar o peso dos amistosos, mas é duro, porque o único espaço de análise que a gente tem sobre o trabalho do Dorival é justamente os amistosos. Onde vai citar, conseguiu ser competitiva logo de cara, mesmo um pouco de treinamentos contra aqueles amistosos contra a Inglaterra e Espanha, contra a Inglaterra jogou melhor, mereceu vencer, contra a Espanha foi um jogo mais duro, uma seleção que sofreu mais, mas conseguiu sobreviver à pressão espanhola durante o primeiro tempo, conquistar um empate em 3-3 fora de casa, mostrando também resiliência. Porém, os amistosos contra México e Estados Unidos aí já acenderam um pouco o sinal de alerta, não animaram muito, mostrou uma seleção que ainda tem muito a evoluir, que está no início do trabalho, e também uma seleção que defensivamente não vem passando segurança, já vinha sendo assim nas eliminatórias, isso também continua sobre o comando do Dorival. Essa parte defensiva é o problema mais urgente hoje da seleção brasileira, pensando em brigar por título nessa Copa América. E Dorival, pelas suas ideias iniciais, dá a entender que ele vai montar essa seleção buscando adaptar o melhor, para distrair o melhor de cada jogador, óbvio, mas com foco em especial no Vinícius Júnior, que é hoje o grande jogador brasileiro do momento, candidato, para mim, merece ganhar a bola de ouro, e que dentro da seleção ainda busca repetir as grandes atuações que tem pelo Real Madrid, e parece que o Dorival tem isso na cabeça, né, de buscar criar uma maneira de atacar que acomode melhor o Vinícius Júnior e que deixe ele mais livre e solto para ele poder dar o seu melhor. Hoje é o grande jogador da seleção, eu acho justo fazer isso. Ainda assim, é uma seleção que tem algumas lacunas. Tem um bom elenco para mim, essa neura aí de pior seleção da história, etc e tal, que todo mundo é ruim, que o time é ruim, essas coisas não colam comigo. Eu acho que o Brasil tem uma seleção sim de talento, em várias posições você tem bons nomes que fazem boas temporadas em seus clubes, seja na Europa ou não, mas é uma seleção que tem algumas lacunas, alguma falta de alguns jogadores consolidados. Na lateral esquerda, você tem a falta de um primeiro volante de mais peso hoje, principalmente com mais poder de marcação. Apesar de ter boas opções ali, nenhum parece que ainda conseguiu ser dono da posição. E também a falta de um camisa 9, que vem se destacando justamente o Endrick, que vai ser legal. Primeira competição dele com a camisa da seleção brasileira. Mas, né, falta um nome mais de peso, até para não ter que dar um peso muito grande nas costas de um garoto de 17 anos, que tem um potencial enorme, mas que não deveria ser ele
né, já ter que assumir o cargo de protagonista da camisa 9 da seleção brasileira. Mas ainda assim, eu acho que o Brasil tem condições sim de fazer uma ótima campanha, de poder bater na final, tem qualidade para isso. Mas apesar de jogar mais, o Dorival vai precisar encontrar umas soluções em curto prazo, que nunca é fácil, ainda mais uma competição de tiro curto. E que tem como grande adversário no grupo justamente a seleção que eu vou falar depois, que é a Colômbia, que é talvez uma das seleções que chega mais em alta, com maior confiança nessa Copa América. Isso muito fruto do bom trabalho do Néstor Lorenzo. Ele assumiu após a seleção não se classificar para a Copa de 2022. E uma aposta que vem se provando muito certa. A Colômbia não perde um jogo desde fevereiro de 2022 nas eliminatórias para a na última Copa. Perdeu para a Argentina fora de casa. Desde então são 22 jogos de invencibilidade, uma marca sensacional, sendo 20 deles sob comando do Lorenzo. O Lorenzo nunca perdeu sob comando ainda da seleção colombiana, são 15 vitórias e 5 empates, contando eliminatórios e amistosos. E a Colômbia tem que ser encarada como uma candidata real ao título. Não é favorita como a Argentina, não tem a qualidade técnica de um Brasil, até mesmo de Uruguai, mas é uma seleção, pelo que vem jogando, pelo desempenho coletivo, que tem que ser encarada assim como uma seleção que tem condições de bater de frente e fazer uma grande campanha e, quem sabe, chegar a uma final de Copa América. Não seria nenhuma surpresa se isso acontecesse pelo que vem jogando. Nas eliminatórias ocupa a terceira posição, uma campanha de 3 vitórias e 3 empates, 6 gols marcados e 3 gols sofridos. E vale citar também que a Colômbia recentemente tem vitórias amistosas contra a Alemanha e a Espanha, que são também boas seleções individualmente falando, o que mostra como esse trabalho do Néstor Lorenzo é promissor e vem conseguindo voltar a fazer a Colômbia ser mais competitiva, não só dentro do cenário sul-americano. Vale citar que o ataque ainda é o setor que exige um pouco mais de qualidade, né, um pouco mais de desenvolvimento, apesar da defesa estar respondendo bem. No gol, quem é o titular hoje é o Camilo Vargas, que ganhando posição do Ospina. Na defesa, é talvez o ponto forte hoje da seleção colombiana, pelo baixo número de gols sofrido, até por ter uma linha de defesa com jogadores que ou estão atuando nas grandes ligas da Europa ou já tiveram passagem por ela e que conseguem dar um pouco mais de experiência e segurança. Você tem o Daniel Muñoz, do Crystal Palace, na lateral direita. Na zaga você tem opções como o Yerry Mina, o Davinson Sanches, o Lucumi do Bolonha, até o próprio Cuesta, que joga no futebol belga, que geralmente joga. Na lateral esquerda, o Mojica, o David Machado, então jogadores experientes, com experiência também em grandes ligas da Europa, isso vem sendo importante. No meio você tem o Lerma como volante titular, e quem joga ao lado dele muda um pouco. Você tem o Castanho, que é geralmente a opção mais usada, mas o Richard Hill do Palmeiras também já foi usado ali. Vale citar também outro jogador que ganhou chance, é o Matheus Uribe, com passagens para o Porto, etc. E aí o trio de ataque vem aqui, é um trio bastante respeitável, muito legal de você jogar. Porque você tem o John Arias ganhando, se firmando como titular na meia direita da seleção colombiana. Você tem no centro, como esse meia amador, camisa 10, o Rames Rodrigues, que apesar de não existir no São Paulo, quando ele coloca a camisa da seleção colombiana, é outro jogador. Esse é um ator que é da carreira dele, né? A carreira dele para o clubes é bem abaixo do que se espera, mas a carreira dele na seleção não tem o que falar. É um cara que sempre chama a responsabilidade e que nunca foge e que entrega bons desempenhos com a camisa da seleção colombiana. E o Luiz Dias, que é o principal jogador colombiano na atualidade e cada vez mais assume esse protagonismo dentro da seleção. Só vê a atuação que ele teve contra a seleção brasileira nas eliminatórias, foi o melhor em campo, infernizou a defesa da seleção brasileira. E o ataque é uma situação em aberta. O Lorenzo já chegou a utilizar esse time sem um 9 fixo, um Rames jogando um pouco mais avançado, um falso 9. Você tem o Rafael Santos Borré, um jogador com passagem no alemão, agora no Internacional, quem foi mais utilizado, mas vale destacar o crescimento do John Duran, jovem atacante do Aston Villa, e que cresceu bastante nessa reta final da temporada da equipe inglesa, entrando muitas vezes com uma boa opção no segundo tempo, marcando gols, inclusive em grandes jogos, e é um jogador, a grande promessa, né, do ataque colombiano para o futuro. E vale destacar que é uma seleção legal. Vale a pena ver essa Colômbia, uma seleção que tem a defesa muito bem, mas é legal também, uma seleção que tenta jogar, etc. Precisa melhorar, principalmente a pontaria, o poder de criação, mas é uma seleção que chega em alta e que vai fazer uma grande batalha com o Brasil pela primeira posição. Vale falar também da Costa Rica, que compõe esse grupo. A seleção costarriquenha que extraiu até onde não podia aguentar mais daquela geração dourada de 2014, que levou a seleção às quartas da Copa do Brasil. Tanto que na Copa de 2022 tinha vários jogadores daquela seleção que ainda faziam parte do elenco. E vem passando por um processo de inovação, um processo que não é fácil, porque a Costa Rica vem tendo dificuldades de encontrar novas referências, de revelar novos jogadores. Ou seja, não tem mais nomes como Keylor Navas e Brian Ruiz, que foram grandes lideranças da seleção nos últimos anos. E vem sendo difícil.
Costa Rica vai ter um pouco de dificuldade de manter aquele nível competitivo, até mesmo dentro da CONCACAF, que não vem mostrando desde os anos 90, né? Costa Rica geralmente se acostumou a ver ela como a terceira força da CONCACAF e vem perdendo um pouco isso, primeiro para o Canadá, e nesse ciclo atual de pós-Copa de 2022, hoje a Costa Rica também está atrás de Panamá e Jamaica dentro da CONCACAF. É só ver os resultados também, campanhas modestas em Copa Ouro e também Nations League, sofrendo justamente pelas seleções, né? Especialmente Panamá, que é o grande rival e que vem batendo a Costa Rica nesse ciclo em alguns momentos. E também é algo difícil, né? Se perder constantemente para o seu rival é complicado. A Costa Rica é uma das seleções mais limitadas dessa Copa América, tecnicamente, e aposta muito no seu técnico, Gustavo Alfaro, que fez grande trabalho na seleção do Equador no ciclo anterior. Até surpreendente ele ter assumido a Costa Rica, imaginei que ele ia pegar algo um pouco de maior nível, com todo respeito, e aposta muito nele, nessa capacidade que ele tem de fazer times competitivos, especialmente defensivamente. A Costa Rica vem passando por um grande processo de renovação. Para você ter uma ideia, dos 26 convocados para a Copa América, apenas 7 deles estavam no elenco da última Copa do Mundo, ou seja, uma mudança bastante drástica e que visa justamente pensando no ciclo e pensando na classificação para a Copa de 2026, é um elenco bastante jovem. Você tem 14 dos 26 convocados atuando no Campeonato Costarriquenho, que também mostra a falta de maiores referências técnicas. Hoje o principal jogador costarriquenho é o centroavante, o Gaudi, que atua no futebol russo depois de destacar no futebol holandês. É uma seleção que vem como a mais fraca do grupo, uma das mais fracas da competição. E como é que vai tentar ser minimamente competitiva, ter um desempenho decente, até para continuar, quem sabe, servir de apoio, de ânimo para o grande desafio que é buscar a vaga na Copa do Mundo de 2026 via CONCACAF. E finalizando esse vídeo falando do Paraguai. O Paraguai que tem um histórico até na Copa América recente de fazer boas campanhas, de ser competitivo, mas não é eliminado. A campanha das eliminatórias é ruim, ocupa a 7ª posição, uma vitória, 2 empates, 3 derrotas em 6 jogos, apenas um gol marcado em 6 jogos. Que beleza! E 3 gols sofridos, o que mostra como a maior virtude da seleção continua sendo a defesa forte, e é o setor com mais qualidade. Você tem Balbuena, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, Alderete, são boas opções para a zaga, mas o ataque é complicado, impressionante como ele não consegue criar, mesmo contra seleções mais fracas, faz uma força enorme para conseguir criar e fazer gols. Tem nas suas principais referências ofensivas o Almiron, que é o grande jogador do país já faz alguns anos, e o jovem Júlio Enciso, que é a maior promessa, mas é muito pouco, né? Eles sentem muita falta de ter jogadores melhores ao seu redor, principalmente opções ali para centroavante, opções de jogadores de ponta de velocidade. Depende muito da individualidade tanto do Almiron quanto do Enciso para conseguir criar. E vai apostar muito, né, justamente nessa capacidade de defesa para tentar ser competitivo dentro desse grupo. Porque o Paraguai, nos últimos anos, vem se marcando também por ser uma seleção que troca bastante de técnico. Hoje é comandada pelo Daniel Garmiro e o seu trabalho também não anima muito. Então, se não conseguir um desempenho melhor, um resultado bom nessa Copa América, também vai começar a balançar no cargo, já que o desempenho nas eliminatórias também não é animador. E isso dificulta muito que consiga montar um coletivo que extraia o melhor dos jogadores. Então, uma seleção que, mesmo mudando de técnico, não muda muita cara. Tem uma defesa forte e consegue ser competitivo através dela, mas um ataque que não oferece perigo nenhum e quando precisa propor o jogo é um Deus nos acuda, é uma coisa feia de se ver. Mas essa é a análise de cada uma dessas 4 seleções. O meu palpite é que Brasil e Colômbia vão se classificar, para mim são os grandes favoritos nesse grupo. Acho que nem o Paraguai, que é capaz de fazer jogos chatos, mas eu não vejo o Paraguai conseguindo se classificar, muito menos a Costa Rica. E para mim esse confronto direto entre Brasil e Colômbia é o que vai decidir de fato quem vai ser o primeiro da chave. Ainda aposto no Brasil, eu acho que no final a maior qualidade técnica do Brasil vai fazer diferença. Porém precisa jogar mais. A Colômbia vem alta e pode muito bem bater de frente. É importante ter em primeiro, pois o segundo colocado desse grupo é muito provável que enfrente o Uruguai nas quartas. E aí é um jogo também bastante duro. Mas eu quero saber de você, se você concorda ou não com a minha análise. Lembrando que os jogos desse grupo, a primeira rodada, o Brasil estreia na segunda, dia 24. A segunda rodada é na sexta, dia 28. E a terceira rodada é no dia 2 de julho, numa terça-feira. E eu deixei nos comentários o que você acha da seleção brasileira para essa Copa América e seus palpites também classificados nesse grupo. Se você acha que o Brasil e Colômbia, quem vai terminar primeiro, se vamos ter alguma zebra. Não esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever aqui no canal, me seguir nas outras redes sociais também para mais conteúdos. E dar aquela força, né? Divulga esse e os outros vídeos do nosso guia da Copa América para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.